até de hoje, tá? E deixou eu ter contagem regressiva para viajar para o município de Nova Antônia. No Primavera Milagre de Pó, localizado abaixo do alimento. Prepare, quero ver de novo para chegar. Tá? Tá lá. Tá lá. Finalmente, tá chegando. Vai fazer bastante. Nesse vídeo. Errou. A nega, ela só aparece na hora de fazer o café. É verdade, né? Então, se você quer conhecer uma das duas, tem que marcar tem que marcar um horário, né? Porque uma tá de dia, a outra tá de noite. É dupla personalidade. E é isso, gente. Tá prontinho um cafezinho aí, vocês vão querer? Ou vocês vão ficar de frescura? É.